Como você considera os planos de Deus em tua vida? Quais são os seus planos para esta vida presente e para a sua vida futura? Você está buscando saber quais são os planos de Deus para você e sua família? Olá, estudante da Palavra de Deus, um feliz despertar a você, com a graça e a paz de Jesus. Estamos iniciando o nosso estudo em Neemias, capítulo 11. O tema neste estudo: faça a sua parte nos planos de Deus. Vamos juntos conhecer os ensinamentos que este capítulo traz a cada um de nós hoje em nossos dias. Lembre-se que está escrito: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Está escrito em Isaías 55, versos 8 e 9. No estudo de hoje, dentro do capítulo 11, nós vamos perceber um dos ensinos que todos os que trabalham na obra de Deus são importantes, desde os que fazem as tarefas mais simples aos que estão na liderança, na linha de frente. Foi neste contexto que o desafio da reorganização social em Jerusalém foi alcançado. O que a reconstrução de Jerusalém por Neemias apresenta de paralelo com os planos de Deus para nós hoje e também para o nosso futuro? Vamos continuar o nosso aprendizado em Neemias e hoje no capítulo 11. A reconstrução física das muralhas foi um milagre de engenharia e fé. O repovoamento, no entanto, exigia um tipo diferente de coragem e sacrifício. Jerusalém era simbólica, embora simbólica, era também um lugar de vulnerabilidade. Estar dentro de suas muralhas significava estar na linha de frente de qualquer ataque futuro. Além de possuir menos terras férteis para a prática da agricultura, em comparação com outras áreas onde era mais, então, ideal para o plantio. A vida na cidade de Jerusalém poderia ser mais precária para muitos que dependiam da terra para sua subsistência. Por isso, a necessidade e a disposição de se mudar para Jerusalém era um ato de fé e patriotismo, uma demonstração tangível de compromisso com a visão de Neemias e com o plano de Deus para a sua nação. Este é o pano de fundo histórico e também emocional que eleva Neemias, capítulo 11, de uma mera lista de nomes a um registro pungente de dedicação comunitária. Essa é a essência do capítulo 11. Foi, portanto, este voluntariado em repovoar Jerusalém que demonstrou, assim, a boa vontade em ajudar no processo de reconstrução e reorganização.
No verso 2, nós vamos ver que o povo bendisse a todos os homens que voluntariamente se ofereciam para habitar em Jerusalém. Vamos então agora à análise dos textos. Vamos extrair os ensinamentos que este capítulo apresenta. Versos 1 e 2. Os exilados que retornaram eram poucos em comparação à população de Jerusalém nos dias dos reis. E porque os muros tinham sido construídos sobre as fundações originais, agora a cidade parecia esparsamente povoada. Ficou bem assim, com muitas lacunas. Neemias pediu que 1/10 do povo das áreas afastadas se mudassem para dentro dos muros da cidade, para evitar que grandes áreas da cidade ficassem vazias. Aparentemente, essas pessoas não queriam se mudar para a cidade. Somente poucas pessoas foram voluntárias. Então Neemias fez um sorteio para determinar quem do povo restante deveria se mudar para a cidade. Muitos deles, talvez, não quisessem morar na cidade por alguns motivos. Primeiro, não-judeus colocaram um estigma sobre os residentes de Jerusalém por conta de suas crenças. Ou seja, haviam espalhado notícias falsas. Segundo, mudar-se para a cidade envolvia reconstruir suas casas e restabelecer os seus empreendimentos, um grande investimento de tempo e dinheiro. Terceiro motivo, viver em Jerusalém requeria obediência estrita à palavra de Deus, por causa da maior pressão social e da proximidade com o templo. Olha aqui, interessante estas considerações. Também descreve a santa cidade, o verso 1. Esta indicação ocorre nas profecias de Isaías, de Daniel e de Jeremias, de Joel. No entanto, é utilizada neste verso pela primeira vez na narrativa histórica. A partir de então, esse emprego se tornou mais frequente e até recebeu o nome arábico, Al-Quds, o santo lugar. Isso foi mantido como seu nome oficial até hoje. O verso 3, Israel. Esta palavra refere-se ao povo que voltou. Comentando o verso 8, Benjamim forneceu 2 vezes mais homens que Judá, e era uma tribo pequena. Portanto, esta tribo se destaca como uma das que mais se envolveu para ajudar a repovoar Jerusalém e a protegê-la. No verso 16, destaca o trabalho externo, os deveres fora do templo, mas relacionado a ele. No verso 18, é notável o número relativamente pequeno de levitas, comparado com 1.192 sacerdotes. Versos, então, agora 4 a 11, 468 homens da tribo de Judá viviam em Jerusalém. 928 homens da tribo de Benjamim também viviam lá. E de acordo com 1 Crônicas 9, verso 3, descendentes de Efraim e Manassés também foram morar em Jerusalém. Versos 12 e 13, a obra da casa é uma referência ao trabalho da casa de Deus, especificamente em relação aos sacrifícios do templo.
versos 14 e 15 destaca varões valentes, que eram os homens que guardavam a cidade de Jerusalém. Nos versos 16 a 18, a obra de fora da casa de Deus tratava-se da manutenção do templo. Verso 19, os porteiros também eram defensores da cidade. E o verso 20 destaca a herança. Provavelmente foram restauradas as antigas heranças das famílias sacerdotais e dos levitas, que existiram durante séculos antes do cativeiro na Babilônia. Agora o verso 23, mandado do rei, não de Davi, que regulamentou o serviço dos levitas, mas do rei persa Artaxerxes I, que ao que parece designou uma remuneração diária proveniente da renda do rei para sustentar os cantores levitas. O motivo para este favor especial pode ter sido que o coro levítico orava pela vida do rei e de seus filhos. Agora o verso 25 traz a palavra aldeias, que significa lugares de acampamento. O fato de empregar-se esta palavra revela-nos as péssimas condições de vida que o povo estava enfrentando. Verso 30, desde Berseba até o vale de Inom, ou seja, do limite sul de Canaã até o vale de Inom, em Jerusalém, era o território chamado Iehud, pelos persas. E o verso 31 destaca Betel. Betel desempenhou um papel importante na história de Israel. Foi ali que Jacó teve aquele sonho com a escada que ligava a terra ao céu. E verso 32, fechando os comentários dos versículos, fala da cidade de Nob. Esta cidade ficou famosa pelo massacre de sacerdotes no tempo de Saul. Então são alguns lugares aqui destacados. Agora, o texto do livro Profetas e Reis, descrevendo este contexto do capítulo 11. Precisamos da força e da graça nascidos da oração fervorosa. Este meio da graça deve ser usado diligentemente, a fim de desenvolver a musculatura espiritual. A oração não faz descer Deus a nós, mas nos eleva a Ele. Faz-nos reconhecer mais e mais nossas grandes necessidades e daí nossa obrigação para com Deus e nossa dependência dele. Leva-nos a sentir nossa própria nulidade e a fraqueza de nosso juízo. Deus fez da oração sincera a condição para a dispensa de suas mais ricas bênçãos. Esta é uma questão de todos os dias. Cada manhã consagrai-vos e a vossa família a Deus para esse dia. Não façais cálculos para meses ou anos, pois não vos pertencem. Um breve dia vos é dado, e esse dia trabalhai para vós e vossa família, como se fosse o último. Submetei a Deus todos os vossos planos, a fim de serem executados ou não, segundo sua providência o indique. Deste modo podereis, dia a dia, estar entregando nas mãos de Deus vossa vida com os seus planos e propósitos, aceitando os seus planos em vez de vossos próprios. Não importa o quanto interfiram com vossas intenções, nem quantos projetos aprazíveis tenham de ser abandonados. Assim,
a vida será moldada mais e mais segundo o modelo divino. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Este texto, na verdade, não é do Profetas e Reis. Esse texto está no livro Caminho a Cristo e ressalta exatamente o contexto do nosso tema de hoje, né? Vivendo os planos de Deus. Agora, a aplicação do capítulo de hoje em nossas vidas. Neemias 11, embora aparentemente possa parecer uma lista seca de nomes, é rico em significado teológico e oferece lições práticas profundas para nós cristãos hoje. Este capítulo nos convida a ir além da superfície e a extrair verdades atemporais sobre a obra de Deus e nossa participação nela. Primeira lição: obediência e sacrifício pessoal. A decisão de habitar Jerusalém exigia sacrifício. Pessoas tiveram que deixar suas terras férteis e a segurança de suas aldeias para se mudar para uma cidade que ainda estava em reconstrução, mais vulnerável e possivelmente com menos oportunidades econômicas. No contexto cristão, somos frequentemente chamados a fazer sacrifícios por amor ao reino de Deus. Isso pode envolver tempo, recursos, conforto ou mesmo reputação. A lição é clara: a obra de Deus exige dedicação e uma disposição de colocar os interesses do reino acima dos nossos próprios. A obediência ao chamado divino, mesmo quando envolve custos pessoais, é uma marca da fé genuína. Quantas vezes somos chamados a sair da nossa zona de conforto para servir a um propósito maior? Segunda lição sobre ordem, organização e propósito. A meticulosidade de Neemias 11 na listagem de famílias, sacerdotes, levitas e seus deveres ressalta a importância da ordem e organização na obra de Deus. A reconstrução e o repovoamento de Jerusalém não foram caóticos, foram planejados e executados com precisão. Isso nos ensina que o trabalho de Deus não é para ser feito de forma displicente ou improvisada. Planejamento, atribuição de responsabilidades claras e uma estrutura funcional são essenciais para a eficácia ministerial e eclesiástica. Cada pessoa tem um lugar e uma função, e a harmonia surge quando cada um cumpre seu propósito designado. Isso se aplica desde a organização de uma igreja local até mesmo a grandes projetos missionários. Terceira aplicação: comunidade e unidade. Cada membro é importante. A lista de nomes e funções em Neemias 11 são um testemunho da importância da comunidade e da unidade. Judá e Benjamim, sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, todos tinham um papel. Ninguém era dispensável. A fortaleza de Jerusalém
dependia da cooperação e do comprometimento de todos os seus habitantes. Da mesma forma, na igreja de hoje, cada membro é parte do corpo de Cristo, com dons e talentos únicos que contribuem para o bem-estar e o crescimento de toda a comunidade. O capítulo nos desafia a valorizar cada indivíduo e a promover a unidade na diversidade de funções e chamados. A solidariedade e o senso de pertencimento são cruciais para a resiliência e o avanço da obra de Deus. Outra aplicação: confiança na providência divina. O uso do sorteio para selecionar 1/10 da população para morar em Jerusalém, juntamente com o voluntariado, aponta para a confiança na providência divina. Embora a decisão fosse prática, a aceitação do sorteio refletia a crença de que Deus estava no controle. Em nossas vidas, há momentos em que somos chamados a dar passos de fé, confiando que Deus guiará nossos caminhos, mesmo quando não vemos todo o plano. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana, mas a complementa, inspirando ousadia e fé. Outra aplicação: valorização do serviço e do legado. Neemias 11 nos ensina a valorizar cada forma de serviço, por mais simples que pareça. Os porteiros, cantores, eram tão essenciais quanto os sacerdotes e os líderes cívicos. Cada um contribuía para a funcionalidade e a vitalidade de Jerusalém. Isso nos lembra que no reino de Deus não há funções insignificantes. O serviço fiel, em qualquer capacidade, é valioso aos olhos de Deus. Além disso, a manutenção de registros genealógicos e de nomes em Neemias enfatiza a importância do legado e da continuidade. As ações daquela geração teriam um impacto duradouro nas gerações futuras. Somos chamados a construir um legado de fé e serviço que abençoe aqueles que virão depois de nós. Em suma, Neemias 11 é um lembrete vívido de que a verdadeira restauração e o avanço do reino de Deus dependem da fidelidade e da disposição individual para o sacrifício coletivo, da organização eficaz, da unidade comunitária e da confiança inabalável na providência divina. Ele nos encoraja a não ver as listas da Bíblia como meras curiosidades, mas como testemunhos poderosos de como Deus opera através de seu povo dedicado. Amigo estudante da Palavra de Deus, agora fechando o nosso estudo, a história do repovoamento de Jerusalém nos convida a refletir sobre a essência do compromisso, do sacrifício e da vida em comunidade. Este capítulo nos ensina que a verdadeira restauração e o avanço da obra de Deus exigem mais do que grandes líderes, exigem um povo disposto a se mover, a se sacrificar e a assumir suas responsabilidades, não importa quão mundanas elas possam parecer. Cada pessoa, cada família, cada função mencionada em Neemias 11 foi fundamental para que Jerusalém voltasse a ser a cidade santa, o centro vibrante da adoração e da vida judaica.
eles entenderam que uma cidade vazia, mesmo com muralhas robustas, é inútil. A vida da cidade dependia da vida de seu povo. Portanto, o legado de Neemias 11 é uma poderosa lição de fé em ação. Aqueles que se mudaram para Jerusalém, seja por sorteio ou por voluntariado, demonstraram uma confiança inabalável na providência de Deus e um amor profundo por sua herança e por seu Senhor. Eles nos mostram que o serviço a Deus e à comunidade muitas vezes exige sair da zona de conforto, abraçar o desconhecido e estar disposto a pagar o preço. Cada nome na lista é um lembrete de que o trabalho de Deus é construído sobre a fidelidade e a dedicação de indivíduos comuns que respondem a um chamado extraordinário. Que este estudo em Neemias 11 inspire em cada um de nós uma renovação do compromisso com Deus e sua obra, e também com a obra de Deus em nossas vidas e comunidades. Que possamos reconhecer e valorizar o serviço de cada pessoa, como foi naquele tempo o porteiro, o cantor, o levita, o sacerdote. Que cada um que desempenha a sua parte hoje na obra de Deus, sabendo que cada função é importante e vital para o avanço do reino. Assim como Jerusalém foi restaurada pela dedicação de seu povo, que eu e você, em nossa comunidade de fé, possamos também estar dispostos a todo trabalho, a todo sacrifício, cada um em seu lugar, para nos mover em fé e em obediência. Vigiemos e oremos. Amém. Este é o estudo do capítulo 11, o pensamento do dia: estruturar a vida, a família, a cidade e a comunidade. Conforme Deus quer, faz toda a diferença na vida de uma sociedade. Que Deus seja louvado por mais este capítulo que juntos estudamos e conhecemos os seus ensinamentos, e que possamos, com a ajuda de Deus, aplicá-los em nossas vidas. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Obrigado, Senhor, pelo despertar, pelo novo dia. Obrigado, Senhor, pelos ensinamentos que acabamos de receber em tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos, cada um de nós, nos dedicar a fazer parte do teu plano divino nesta terra, na restauração do teu reino aqui neste mundo. Dá-nos disposição, dá-nos, Senhor, sempre um espírito voluntário e disposto para fazer aquilo que está à nossa frente, à nossa disposição, para fazer e para somar no avanço do teu reino nesta terra. Abençoe a cada ouvinte, abençoe a todos nós e a este projeto da Jornada Bíblica em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tenham todos um ótimo dia com a companhia de Jesus. Até o nosso próximo encontro no capítulo 12. Até lá. Tchau, tchau.